Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você tá no Mate Gil. Vamos agora aplicar o que vocês aprenderam nesse exemplo, nesse exercício. Eu tenho 3 números complexos, o Z, que é o 6cis de 40, o W, que é o 2cis de 10, e o T, que é o 14cis de 130. Peguei esses ângulos bem aleatórios para vocês verem como é simples, né? Bom, você já viu que quando nós multiplicamos 2 números complexos, fui atacada por um bicho, gente. Quando nós multiplicamos 2 números complexos, os módulos se multiplicam e os argumentos se somam, certo? Então, aqui eu tenho que fazer o Z vezes o W. O que vai acontecer? O 6 vai multiplicar o 2 e os ângulos vão se somar. Vai ficar cis de 40 mais 20. Reparou que eu fiz toda aquela dedução trabalhosa? Porque a partir do momento que eu deduzo, que eu demonstro, eu não preciso ficar demonstrando novamente isso. Agora eu só estou utilizando o resultado da demonstração. Já justifiquei. Agora aqui, ó, já era. A gente tem a resposta prontinha. 12 cis de 60. Se você quiser fazer W vezes T e colocar direto, já pode, ó. 2 vezes 14, 28. Cis da soma dos ângulos. 130 mais 10, 140 graus. Ah, pode multiplicar os 3, Z vezes W vezes T? Pode. Então, vai ficar 6 vezes 2 vezes 14. Que vai ficar 168 cis da soma dos ângulos. 40 mais 10 mais 30, né? Que vai dar 180 graus. Viu como fica muito rápido? E se quisermos fazer um exemplo de divisão? Podemos fazer Z sobre W. Então, eu vou ter 6 cis de 40 dividido por 2 cis de 10. Então, teremos 3 cis de... Os módulos se dividem e os ângulos subtraem. 40 menos 10 vai ficar 30 graus. Ou ainda... posso fazer tudo junto. Eu posso fazer um produto Z vezes T e dividir por W, né? Então, pensa comigo. Z vezes T, você vai fazer 6 vezes 14, né? Que vai ficar 60 mais 24, 84, cis de 40 com 130, 170. Dividido por 2 cis de 10. Então, vai ficar 84 dividido por 2, 42 cis de 160 graus. Fica bem ágil. Você pode ainda se deparar com esse tipo de exercício. Calcule o 1 mais i ao quadrado. Beleza, você pensa, 1 mais i ao quadrado, eu sei fazer. Produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como o i ao quadrado é o mesmo que menos 1, então a gente tem 1 com menos 1 que se cancelou, e isso ficou 2i. Tudo bem. Ah, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Dá para responder esse 2i aqui na forma polar se precisar? Dá, né? A gente já aprendeu. Ah, por que você está falando isso? Porque é comum aparecer potências mais altas da seguinte forma: 1 mais i elevado a 20. O 1 mais i ao quadrado, gente, tanto faz, fazer na polar ou na algébrica, produto notável, distributiva, beleza, você vai descobrir fácil, fácil. Agora, o 1 mais i elevado a 20 já fica bem mais complicado, né? Porque o 1 mais i elevado a 20 depende de uma sacadinha. Qual é a sacadinha? Eu posso transformar isso em duas partes, em 1 mais i ao quadrado, e daí elevar isso a 10,
né? O 1 mais i ao quadrado, eu já sei que é 2i. Então, vai ficar 2i elevado a 10. Então, a gente tem 2 a décima vezes i a décima. O 2 a décima é o 1024 e o i a décima é o mesmo que o i ao quadrado. Então, a gente vai ter menos 1024 na resposta final. Nesses dois casos, a gente conseguia resolver usando a forma algébrica, né? Agora, já vou colocar um outro aqui que não fica tão simples assim. Se queremos resolver meio menos raiz de 3i elevado a 100, as coisas já se complicam. Porque você até pode pensar, isso é meio menos raiz de 3 sobre 2i ao quadrado e depois eleva a 50. Mas, gente, isso ao quadrado não vai ficar com um termo só, como fica no caso 1 mais i. Não fica bonitinho dessa forma, e aí se complica. Então, você vai precisar usar a forma polar, né? Primeiro, eu quero saber quem é o número z igual a meio menos raiz de 3 sobre 2i na sua forma polar, para depois resolver isso elevado a 100. Então, aqui a gente vai colocar eixo real e eixo imaginário. Não vou me preocupar muito com a escala. A gente fez isso num vídeo passado, tá bem? Escreve isso na forma de parzinho ordenado. É meio e menos raiz de 3 sobre 2, né? Então, parte real, meio, parte imaginária, menos raiz de 3 sobre 2. Você tem aqui, então, o afixo do z, tem o ρ, que é o módulo, que é a distância do afixo até a origem, e daqui a pouco vai ter o argumento. Vamos para o módulo, então já revisando como transformar na forma trigonométrica. O ρ ao quadrado vai ser meio ao quadrado, mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar 1/4 mais 3/4, que vai dar 1. O ρ é a raiz de 1, que deu 1. E aí, tem a última parte, que é calcular o argumento. O argumento vai ser um módulo lá do quarto quadrante, entre 270 e 360. É legal você utilizar um ângulo alfa auxiliar aqui, porque aí o ângulo θ que nós buscamos vai ser 360 menos alfa. Para calcular o alfa, você pode usar seno, cosseno ou tangente, o que for mais simples, tá bem? Eu, nesse exercício, vou usar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é meio, dividido pela hipotenusa, que deu 1. Então, o cosseno de alfa deu meio. Quem é o ângulo alfa cujo cosseno é meio? Alfa é 60 graus. Então, o ângulo θ, gente, é 360 menos 60. 300 graus, tá bem? Então, eu já sei escrever quem é este número em sua forma polar ou trigonométrica. É o 1 cis de 300 graus. E aí, o nosso problema é resolver essa potência. Então, vai ficar cis de 300 graus elevado a 100. O 1 elevado a 100 fica 1 mesmo, não vou escrever. E aqui o ângulo multiplica, então nós teremos cis de 30.000 graus. Só que aí, gente, a resposta final dificilmente vai vir nesse formato. Você precisaria ainda reduzir o 30.000 graus à primeira volta, entre 0 e 360. Como que você faz isso? Você precisa descobrir em qual posição entre 0 e 360 está esse ângulo. Como que você faz isso? Fazendo uma divisão euclidiana, levando em conta o resto. Então, você tem que fazer 30.000 dividido por 360, tá? Aqui, você não vai cortar os zeros, porque a gente está interessado no resto. Então, começamos pelo 3.000, né? Para dividir por 360. Vou colocar o 8 aqui. 8 vezes 0, 0.
8 vezes 6, 48, subiu 4, e 8 vezes 3, 24, então aqui a gente tem 28. Tem que fazer 3.000 menos 2.280, que vai dar 120, né? A gente pega emprestado aqui, ficou assim, 120. Agora, dá para descer esse zero aqui, né? E continuar. 1.200 dividido por 360. Vou colocar o 3 aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 8. Foi 1. 3 vezes 3, 9. Deu 10. Então, 1.200 menos 1.080 deu 120. E aqui terminou. Como nós queremos a divisão euclidiana, a gente não põe vírgulas no quociente. A gente está interessado no resto. O que significa isso? Como eu me interpreto? O 30.000 ocupa a mesma posição que os 120 graus. Então, o cis de 30.000 corresponde ao cis dos 120 graus. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.